Quando eu tinha 20 e poucos anos, aconteceu uma determinada situação que na época me machucou demais. Hoje em dia é superado, as coisas passam, tá tudo bem. Certas coisas passam. Mas naquela época foi difícil, foi muito difícil. Eu conheci uma moça pela internet, eu acho que já dá pra você saber o tamanho da M que eu vou contar aqui. E essa moça, ela morava no interior de São Paulo, ela morava em. Nossa, como é que é o nome do lugar, meu Deus? Campinas, Campinas. E o que a gente tinha combinado? Ela ia ficar um final de semana lá no Rio, onde na minha casa, onde eu morava, e eu iria depois ficar um final de semana na casa dela. Nós iríamos nos conhecer, nós éramos jovens, então a gente imaginava muitas coisas. Ela, na verdade, morava com uma amiga dela. Teve uma situação muito ruim com os pais, ela morava com uma amiga. A amiga e o marido da amiga, olha aí. E fizemos assim. Quando ela chegou no Rio, eu sempre deixei muito claro para ela o seguinte: eu sou um cara pobre, eu não tenho nada. Um dia eu vou ter as coisas. Por enquanto, eu não tenho nada. Eu sempre fui muito, muito sincero e muito transparente com a realidade da vida. Eu nunca tentei ser algo que eu de fato não era. Eu nunca tentei ostentar um padrão de vida que eu não pudesse sustentar. Então ela sabia das minhas situações. Ela sabia que eu morava num lugar feio, ruim, minha casa era ruim. Ela sabia disso. Mas ela chegou, ficou lá e pediu pra sair. E eu lembro que eu levei ela lá em Copacabana, pra gente passear um pouquinho. E eu lembro que aconteceu uma coisa que me marcou. Enquanto a gente estava andando no calçadão do Copacabana, ela falou com uma sinceridade e uma raiva, sabe? Eu senti um rancor. Ela falou assim: por que tu não pode morar aqui, hein? Aí eu fiquei assim, sem saber como reagir. Eu lembro que foi: desculpa. Eu pedi desculpa porque eu era um cara ferrado de grana. Eu falei: desculpa. E ela ficou muito estranha. Ela foi embora no final de semana, tudo bem. Nós nos falamos, eventualmente, durante a semana, e chegou, depois de um tempo, o dia de eu ir para Campinas ficar com ela no final de semana. E eu lembro quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa que me entristeceu muito. Conheci as amigas dela, e em um determinado momento eu estava com as amigas dela, ela tinha ido fazer não sei o que, e as amigas dela: pô, Felipe, tu não tem vergonha não da tua cara ser assim, assim, assado? Ué, como é que ela sabe disso? Pô, Felipe, você tem que ter dinheiro pelo menos pra consertar a maçaneta da casa, não sei o que e tal. O que aconteceu é o seguinte: ela falou pra todas as amigas de todas as situações ruins que eu passava financeira. E as amigas jogaram isso na minha cara. Naquela época eu fiquei sem saber como reagir, eu fiquei quieto. Eu falei: não, a gente vai tentar, eu vou tentar fazer, não sei o que, eu não tinha dinheiro. Não, eu vou tentar, não sei o que e tal. E eu fiquei muito triste porque a gente não tem que ficar abrindo a vida das pessoas pra qualquer um, sabe? Eu não abro a minha vida, eu não abri a minha vida com ninguém. Eu tinha muito cuidado com isso, apesar de eu deixar claro pra quem eu estava me relacionando, era pra quem eu estava me relacionando. Nunca abriria a minha vida pra amigas dessa pessoa. E ela fez isso. E as pessoas vieram me cobrar como se eu fosse um cara totalmente errado, sabe? E eu me senti muito rebaixado nessa situação. E isso me marcou, porque me mostrou como é doloroso um homem não ter sucesso financeiro na sua vida. Eu sei exatamente isso, tá? Eu sei como é um homem ser pobre. E como ele é julgado. E como ele é visto como sub-humano. Um homem sem um bom emprego, sem as questões financeiras, ele é visto como menos do que gente. É complicado. Eu vou trazer alguns vídeos aqui pra gente assistir justamente sobre essa questão, que eu quero que vocês prestem muita atenção sobre as diferentes visões com qual as digníssimas são bombardeadas de mídias sociais. Primeiro, dessa moça aqui, eu achei muito interessante o que ela falou. Aqui, ó: as digníssimas ricas estão acabando com os relacionamentos das digníssimas pobres. Eu gostei realmente muito do que ela disse. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui ao lado e depois a gente vai voltar com alguns comentários bem importantes sobre essa questão. As mulheres ricas estão acabando com o relacionamento das mulheres pobres. Sim, meninas, elas estão. Elas estão criando na nossa cabeça uma concepção de homem que as mulheres pobres não conhecem. Por quê? As ricas, né? Aquela rica fica falando pra gente o tempo todo que ela não sai com homem, que não leva ela no melhor restaurante da cidade, que não abre a porta do carro, que não pede Uber pra ela ir, pra ela voltar, e etc, e etc. E a gente que é pobre, a gente acredita nisso, né? Que a gente tem que achar um homem assim também. Só que deixa eu te explicar, gata. Aquela rica, todo mundo perto dela é podre de rico.
todo mundo que ela conhece tem dinheiro. Então, ou seja, se o homem não leva ela no melhor restaurante da cidade, ele não tá fazendo nada por ela. Nada. Porque ele tem muita condição pra isso. Porém, os homens pobres que a gente conhece, eles não têm condições pra isso. Às vezes você tá ali, ó, 18 anos, menor aprendiz do supermercado, doido com você, e você não quer dar uma chance pra ele, por quê? Porque ele não vai pagar seu Uber de ida e volta. Gente, isso não existe. Pra quem é pobre, não. As pessoas ricas, elas estão rodeadas de pessoas ricas. A gente não. O pobre, o relacionamento do pobre, ele vai muito além do amor. Ele vai da união de duas pessoas e a união de duas rendas. Então a gente tem que parar com isso, de achar que o homem tem que pagar tudo o tempo todo. É lógico que os homens precisam fazer esforço, sim, pra ficar com nós somos perfeitas, maravilhosas. Só que até onde os homens pobres têm condições de fazer isso? A gente tem que se atentar aos detalhes dos homens pobres também, gente. Não é porque o cara ganha R$1.300 que ele tem que te levar para um restaurante que custa 400, não, amiga. É fora da realidade dele. Se ele estiver fazendo isso para você, é aí que você tem que largar ele mesmo. Porque ele não tem plano nenhum de futuro. Porque se ele leva você para jantar num restaurante que tem R$400, ele não tá economizando R$1 do dinheiro dele, não tá ajudando com R$1 em casa. Então, com certeza, digo e repito, as ricas estão acabando com os relacionamentos das meninas pobres aqui do TikTok. Foi muito bonito o que aquela outra moça falou, porque representa a realidade dos fatos, sabe? É o desejo de crescer junto com a pessoa, é auxiliar a pessoa a se tornar tudo aquilo que ela pode. Esse é um relacionamento realmente sadio, onde você não exige do outro mais do que o outro pode te oferecer naquele momento. É a compreensão, é a cumplicidade, é entender, tá tudo bem. O importante para mim é estar contigo. Se nós vamos ter alguma coisa, teremos juntos. Se vamos construir algo, construiremos juntos, um investindo no outro, um auxiliando o outro. Eu acho que essa é a beleza das relações. Você crescer com a pessoa, você ajudar ela a se tornar tudo aquilo que ela pode ser. Só que, infelizmente, os relacionamentos não são hoje apresentados dessa forma no imaginário das digníssimas. Nós temos um grande número de influenciadores que simplesmente não se importam com isso. E muitos influenciadores acabam, como a outra moça disse, levando as digníssimas para uma ilusão do que seria o relacionamento. E acaba colocando uma atitude na mente dessas digníssimas que estabelece para elas um preço. E eu acho que isso é uma das piores coisas que poderiam acontecer. Vamos assistir esse vídeo aqui ao lado, que representa muito bem isso. Depois a gente volta com mais alguns comentários. Eu sei que eu serei cancelada após fazer esse vídeo, mas eu preciso ler esse comentário. Se eu casar com um cara e ele ficar desempregado, eu pulo fora sim. Deixo ele porque eu gosto de coisas caras. Ai, amiga, só Deus pode te julgar, princesa. Só Deus. Só quem passa sabe. Só quem passa na pele sabe, né? Imagine, você acostumada com o do bom, do melhor. Aí, de repente, o cara perde emprego. Ai, gente, assim, é por isso que eu evitava, sabe? Eu evitava namorar com alguém CLT. Porque quem namora com uma pessoa CLT, é por isso que passa. Porque se você namorar de CLT, ele corre o risco de perder o emprego. Então, pra que eu ia namorar com um CLT? Ah, não rola, né? Tem que ser, assim, no mínimo, dono do seu próprio negócio, tá? Eu até entendo, o homem que é dono do seu próprio negócio, ele só vai falir se ele for bem burro. Se ele for um tonhão, ele vai falir. Agora, fora isso, não. Mas é sobre isso, amiga. Olha, ninguém pode te julgar, tá? Eu estou aqui pra dizer que você está certíssima. Eu sei que eu serei cancelada. Olha, e não é só isso, tá? As mídias sociais estão repletas de digníssimas ensinando exatamente essas coisas. Vamos assistir esse outro vídeo aqui para que você veja que é pior do que a gente pensa. Gente, fazendo a reflexão aqui do último vídeo que eu postei, vamos lá. O que mais teve foi os piaba lisa, né, falando que é assalariado. Primeiramente, meu amigo, se você é assalariado, eu não tô entendendo por que você anda atrás de mulher. Meu filho, mulher é luxo. Mulher é luxo. Se você é assalariado, você não tem nem que ter mulher, só pra comer de história, tá bom? Se coloca no seu lugar, baixa sua bolinha, piabão, lisão. Ou vocês acham que alguém quer, alguma mulher quer chegar o sábado e tá lá esse piaba, lisa, aquela coisa mais horrorosa do mundo, estirado no sofá. Aí você pede uma coisa, eu quero comer tal coisa. Não tem. Eu quero isso, não tem. Quero fazer uma unha, não tem. Piabão, vai te catar, pelo amor de Deus.
Ou, eu já falei uma coisa pra vocês e volto a repetir. Mulher é luxo, meu amigo. Mulher é luxo, mulher não é pra qualquer um, não. Se você é assalariado, procura um trabalho melhor, que te pague 10, 15, 20 mil, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui pra você, jovem rapaz. O seu valor não está na quantidade de dinheiro que você ganha ou nas coisas que você consegue comprar. O seu valor está no seu caráter, na sua dignidade, no homem que você se formou, independentemente das condições que você se encontra. Nós vivemos em um mundo contingente. As coisas boas acontecem, as coisas ruins também, e nós não temos controle sobre elas. O controle que nós temos é unicamente como nós nos sentimos e como iremos reagir frente a essas coisas. Estar desempregado não significa que você seja um fracassado ou que você não seja bom. São questões da vida. E você precisa lidar com elas de acordo com isso, nunca conferindo a você mesmo um menor valor, nunca tentando se validar ou não, comparado a, de repente, olhar para um amigo seu ou algum conhecido que está avançando muito mais rápido na vida. As coisas são assim. E está tudo bem. Cada um tem uma história diferente. A nossa história é nossa. Nós não fomos chamados para viver a vida das outras pessoas, principalmente porque se você tenta se comparar para verificar o seu valor, olhando para a vida do outro, isso é injusto porque o outro teve oportunidades diferentes, uma história de vida diferente, pessoas diferentes ajudando ele, e está tudo bem. Isso não significa que a vitória dele tenha sido muito fácil, não. Cada um tem a sua luta e seu percurso. O dele é esse e o seu é outro. A única forma da gente conseguir verificar o nosso próprio valor é nos comparando hoje com quem nós éramos no nosso passado. Quando a gente olha para quem a gente era, a gente vai ver realmente nossa vida avançando. A gente vai percebendo os pontos se ligando. A dificuldade que nós temos hoje é porque a vida parece uma sucessão aleatória de caos. As coisas vão acontecendo, a gente não vai entendendo, a gente vai sofrendo, cai, levanta, continua. E a gente não entende para onde a gente está indo. Mas quando a gente olha para trás, a gente consegue ver os pontos se ligando e a vida se desenhando muito claramente para nos trazer a esse determinado momento da vida. Eu tenho 45 anos. Quando eu era jovem, eu não entendia por que as coisas aconteciam. E isso me deixava extremamente atemorizado. A grande parte da minha vida eu vivi com medo. Medo de verdade, cara. Medo de fracasso, medo das coisas darem errado. Parecia que... Eu sempre fui cristão, mas parecia que na minha mente, a minha vida, parecia Deus e o diabo jogando futebol. E tava empatado. E aí o diabo consegue fazer um gol. E tá tudo dando errado. Eu falei, meu Deus, tô perdendo. E eu vou perder, eu vou perder. Aí no finalzinho, Deus consegue fazer 2 gols de vida e tu... A vida não é assim. Por mais que a gente sinta que as coisas estão sendo dessa forma, a vida não é desse jeito. Deus está no controle de tudo, e até mesmo as coisas ruins que nós passamos, elas contribuem para o nosso crescimento de alguma forma. Eu sou um homem muito melhor pelas dores que eu passei. É engraçado, já falei isso antes, mas eu vejo o cuidado de Deus na minha vida justamente pelos momentos ruins. Eu não seria o homem que eu sou hoje se eu não tivesse passado por todas essas dores e fracassos que eu tive. Cara, eu tive muitos fracassos, mas demais, vocês não têm ideia. E foram bons pra mim. Naquele momento eu não pensava desse jeito, claro. Naquele momento eu me revoltava. Mas hoje em dia eu olho e falo, não, tá tudo bem. Eu faria tudo de novo. Se eu tivesse a certeza de ter esse final que eu tenho agora, eu faria exatamente tudo mais uma vez. Porque essas lutas, essas dificuldades me trouxeram para um momento em que eu falo, eu venci. Eu sou vitorioso. Claro, você vai me olhar, talvez você que está me assistindo, me olhe e fale, Felipe é um fracassado em muitas coisas. Talvez você pense assim, porque de repente eu tenho muito menos do que você. É realidade. Mas eu tenho coisas que para mim são muito importantes e porque elas me faltaram a vida toda. Uma família, amigos, pessoas que me acompanham, que estão comigo, pessoas que torcem pelo meu sucesso. Isso para mim é o ouro da minha vida. Então, essas situações que eu vivo boas fazem com que eu me sinta o maior homem do mundo. Apesar de que eu não sou o maior homem do mundo. Eu posso ser um dos menores. Mas a vida que eu tenho, a vida que eu consegui construir, faz com que eu me sinta assim. E faz com que eu tenha prazer de viver. Então não permita que as situações da vida te rebaixem, te humilhem, te deixem para baixo.
Não aceita isso. Tudo passa. A situação difícil agora não vai estar difícil amanhã. As coisas têm prazo para acabar. Não existe mal que perdure para sempre. Entenda isso. Eu acho que o que você está precisando nesse momento e que eu gostaria de fazer com você agora é te dar um abraço e falar o seguinte: isso vai passar. Não tenha medo. Essa tempestade da vida vai passar. E você vai perceber que depois de tudo isso, o sol vai brilhar muito bonito. Tudo vai passar. É isso que eu queria falar para você hoje.